será que tem ainda algum jornalista ou algum panaca da bancada da TV Cultura ou de coisas parecidas que ainda está acreditando na própria mentira, aquela mentira que contaram no começo do governo Lula de que Lula ia para um lado e Haddad para o outro? Será que tem alguém que ainda acredita nesta mentira criada pela própria imprensa? Talvez a Vera Magalhães? Quem que é o bobo alegre que ainda acredita nisso? Porque é interessante a imprensa brasileira, né? Ela cria alguns confrontos e aí a periferia da imprensa, o pessoal que, né, que não faz investigação nenhuma, Vila, Pondé, tem sempre aquele, né, aquele pessoal que fala na imprensa, mas a informação que eles têm é a própria imprensa, né? Esse pessoal acredita na mentira que eles criaram. É interessante isso, né? Porque o sujeito não percebe, né, que o mercado financeiro tem os seus porta-vozes. E como o mercado financeiro vive de especulação, ele cria as especulações necessárias para que ele tenha as oscilações que fazem dele um ambiente de pulsação. Já pensou uma bolsa estável? Como é que você ganha numa bolsa estável? Não sobe nem desce as ações. Como é que você ganha? Então, não faz sentido a estabilidade para eles. Eles vivem de boataria. Então, tem gente que agora já começou a entender que Lula é uma espécie de camaleão retórico. O Lula faz discursos de acordo com a plateia. Você pode dizer, pô, mas isso é uma hipocrisia? Não, isso é natural. Nós também fazemos isso mesmo fora da política. Quando você vai dar aula para um setor, você prepara o discurso pensando naquele setor, quem são os seus ouvintes, qual é o grau de instrução, quais são as preocupações maiores, qual a classe social a que eles pertencem. Só um professor muito imbecil não faz essa pesquisa antes, senão ele não ensina nada. E o político a mesma coisa. Então o Lula, ele faz um discurso geral que faz com que ele se mantenha sinalizando para uma postura social-democrata. Agora, nas conversas que ele tem com os ministros que ele escolheu, ele não vai desautorizar nenhum. Então, ele achar que o Lula vai chegar num discurso geral, imagine só, né? O Lula fazendo o que o Bolsonaro fez, do tipo assim, voltem a trabalhar, não vou fazer absolutamente nenhum lockdown, voltem a trabalhar e morram, morrer é natural, tem que morrer mesmo, não vou dar terra para índio nenhum, os juros que se ferrem, eu pessoalmente não pago imposto, tudo coisa fala do Bolsonaro. Esse é um discurso para o ressentido, esse é um discurso para o eleitor que perdeu as eleições. O Lula não vai fazer esse discurso. Quando falarem para ele, olha, é preciso cortar gastos do governo para obedecer o arcabouço fiscal que o próprio governo fez, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o que ele disse.
Não vou governar para os ricos, vou governar para os pobres. Tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito de arrumar a promessa de campanha de que vai fazer a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Tem que dar um jeito de fazer o dinheiro ir para a educação e para a saúde. Ele sempre vai fazer esse discurso, porque a hora que ele abandonar esse discurso, ele deixou de ser a opção da social-democracia no Brasil. Simples. E aí você fica com todos os candidatos à direita. Agora, achar que o Lula vai, por conta desse discurso, sentar com o Haddad e dizer: Haddad, sabe aquele arcabouço fiscal que você fez? Olha, eu vou desobedecer. Vamos desconsiderar. Tendo ou não superávit, tendo ou não arrecadação, vamos torrar o dinheiro. Vamos gastar. Ele não vai falar isso, gente. Lula está inserido numa perspectiva de esquerda, mas dentro desta revolução que aconteceu nos anos 70 para os anos 80, que é a revolução neoliberal. Lula está inserido nisso. Não há uma saída voluntária. Tem muita gente que não entendeu a profundidade das transformações que ocorreram a partir dos anos 70. Então acha que é assim, ó, eu saio a hora que eu quiser. Não sai. O mundo está enredado no neoliberalismo e está sendo levado a crises cada vez mais rápidas. E a perspectiva da saída do universo capitalista financeirizado não está posta. Então, o que todos os partidos estão fazendo? Aqueles que eram social-democratas, até chegaram a aplicar o neoliberalismo e agora, depois da Covid, voltaram para um campo mais à esquerda. O que está todo mundo fazendo? Está todo mundo tentando administrar o prejuízo. Agora, isso não significa que num plano maior, num período maior, o Brasil não tenha melhorado. Claro que melhorou, gente. Quando você pega o esforço do país de 1940 para cá, a perspectiva de vida aumentou 30 anos. 30 anos! 30 anos, gente! Nós chegamos ao mesmo patamar dos países desenvolvidos. Sim! E isto a gente está vendo, porque a gente está vendo, né, os processos de envelhecimento na sociedade brasileira que a gente não conhecia. Uma pessoa de 60, 70 anos era uma pessoa velha. Hoje a gente está considerando um velho 80, 90 anos. Isso é uma melhoria. E onde está a economia brasileira? Ela está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, para, né, aqueles que querem sair de uma vez do capitalismo, há um tipo de política. Para aqueles que querem administrar o capitalismo, há outro tipo de política. Mas no cotidiano, essas políticas se aproximam muito. Porque no cotidiano, nas medidas cotidianas, você não tem muita possibilidade de grandes manobras.
O tempo de um governo se tornou um tempo curto. Antes 4 anos de governo era, nossa mãe, hoje é um piscar de olhos. Perceberam? E mais, gente, nós não estamos, né, numa economia e numa sociedade que está com opções políticas muito divergentes. Porque polarizou, porque não sei. Gente, se você for ver, né? Se você for ver o espectro de manobra entre esquerda e direita, no plano real, concreto do dia a dia, você vai ver que as decisões são bem menores do que a gente imagina quando há o discurso. Na hora do vamos ver, gente, o que está pesando para o Brasil ainda é uma economia grande, uma dificuldade com a industrialização, uma financiarização que se acelerou e, fundamentalmente, gente, uma tradição de fazer as coisas com uma grande responsabilidade do Estado. Vocês lembram daquela história do Estado mínimo? Porque o neoliberalismo é o Estado mínimo. Agora, como é que foi feita a revolução neoliberal no Brasil? Através do Estado. Não foi a sociedade que simplesmente, né, pediu privatização. Foi o Estado, através dos seus governos, que privatizou. O Estado mínimo é criado pelo Estado no Brasil. De tão forte que é o Estado no Brasil, por conta da tradição, gente, já expliquei para vocês que o Brasil não tem uma tradição de uma sociedade construindo a nação, como os Estados Unidos. Aqui você tem uma tradição onde a sociedade sempre precisou dos instrumentos da coroa, dos instrumentos do colonizador, do Estado. Então, até mesmo para fazer o Estado mínimo, o brasileiro recorreu ao Estado, que foi o período Fernando Henrique com as privatizações. E agora, o Lula pegou o abacaxi e tem que reconstruir um Estado que praticamente foi vilipendiado pelo Bolsonaro, porque ele extinguiu ministérios, ele parou com todo tipo de política, ele deixou um volume de precatórios imenso para pagar, sem contar os 700 mil mortos que ele enfiou goela abaixo. Isso não é brincadeira, gente. Agora, o espaço de manobra dos governos, eles estão diminuídos, gente. Eles estão tão diminuídos a ponto de você ver o Alckmin e o Lula completamente harmônicos dentro do governo. Agora, é claro que tem jornalista que, às vezes não entende, ou às vezes entende, mas faz má fé. O Alckmin e o Haddad vão tentar convencer o Lula a respeito do corte de gastos. Tem que cortar o Fundeb. O Fundeb é um fundo de educação onde não há previsibilidade da fonte, de onde se vai tirar. E aí chega-se pro Lula e fala, vamos cortar o Fundeb, hein? E o Lula vai, na manhã seguinte, levantar e falar assim, gente, conversei com a Haddad, com o Alckmin, com a Tebet,
vamos cortar este Fundeb. Sabe quando que o Lula vai falar isso? Agora, fazer é outra coisa. Fazer, ele pode fazer. Se ele vê que não dá, ele vai fazer. E não vai ter esquerda para chiar, sabe por quê? Porque não tem esquerda para chiar pro Lula. Existia o PSOL desistiu, né? Essa é a verdade. Que o Lula vai, né, tentar manter a relação entre gastos e arrecadação, isso ele vai, gente. Não se preocupe, não inventem história de que Alckmin e Haddad precisam convencê-lo. Ele está super convencido. Agora, o discurso que ele vai fazer para a nação jamais vai ser este. Que ele corta tranquilamente. Não, ele vai simplesmente cozinhar o galo. Ele simplesmente vai apertar o Haddad, apertar o Alckmin, apertar a Tebet e dizer, olha, gente, nós temos que fazer isso, então nós vamos ter que fazer isso de uma maneira, com uma habilidade incrível, porque o nosso voto, o nosso eleitor, a nossa expectativa não é esta. Nós falamos uma outra conversa e vocês têm que me seguir, porque senão, meu amigo, nós vamos todos fazer o mesmo discurso do próprio Bolsonaro, do próprio Guedes. Não é uma hipocrisia, mas é uma forma de administrar que alguns até podem chamar de hipocrisia, que é a forma Lula de administrar. E não está longe da social-democracia, porque a social-democracia é exatamente a tentativa de você administrar o capitalismo como sendo um mal necessário. É claro que nós sabemos muito bem que nós estamos num mato sem cachorro. Quando nós olhamos o capitalismo com olhos de quem já esteve no passado esperando que um dia a gente iria sair dele. Porque se tem uma coisa com a qual eu não consigo conviver, é de achar que sistemas de organização da vida são naturais. Eu não convivo com isso. Todos os sistemas de organização da vida são produzidos por nós. Então, eu não participo da ideia de que nós vamos, né? Ou capitalismo ou morte. Não, eu não participo dessa ideia. Mas eu procuro entender onde é que nós estamos. E procuro construir narrativas variadas para ajudar vocês a construírem a narrativa de vocês, para nós termos uma ideia de que onde é que nós estamos. Hoje o Lula conversou com banqueiros, teve um encontro com banqueiros. Foi um reencontro, né? Porque no primeiro governo, no segundo governo Lula, o Lula se deu muito bem com os banqueiros. Agora, ele estava se dando mal, porque os banqueiros começaram, né? Porque, veja, a conversa do Guedes é uma conversa que todo o sistema financeiro gosta. Vamos diminuir o Estado, deixa os juros irem para o lado que for, o governo não tem que gastar com pobre nenhum. Isso é música no ouvido de banqueiro, de especulador da bolsa, isso é música. Então é claro que há uma tendência, mas o Lula sabe encantar banqueiro, tanto quanto ele sabe encantar empresário, tanto quanto ele sabe encantar os setores populares. O Lula
faz discursos apropriados para cada setor. Por isso ele é o terceiro, ganhou pela terceira vez. Não é à toa. Agora, o nosso caso de cidadãos, de população, de gente que quer pensar o país, aí, meu amigo, há momentos que nós temos que bater o pé e radicalizar, porque se trata de disputa de hegemonia. Então, por exemplo, deixa eu dar uma explicação para vocês. A questão climática, tem hora que tem que bater o pé e radicalizar, porque o Lula vai pender para o lado que radicalizar e tiver mais força. Mesma coisa agora na questão educacional do Fundeb. Tem que bater o pé. Não pode cortar o Fundeb. Mas não, o Fundeb não. Entendeu? Tem hora que ou você bate o pé e radicaliza, ou simplesmente o Lula fala assim, bom, ninguém está do meu lado, eu queria não cortar, mas ninguém ficou do meu lado, então, paciência. Isso que é disputa por hegemonia. Disputa por hegemonia não é ganhar a eleição. Disputa por hegemonia é você conseguir fazer valer as suas ideias até quando você perdeu as eleições. Por conta de necessidades que se colocam em determinado momento. Então, neste patamar que nós estamos, gente, nós vamos ter que ficar atentos para ver como é que vai se dar a relação do corte de gastos e puxar a sardinha para nossa brasa e tentar ver se a direita não está de novo com certas propostas, né? Porque esses dias mesmo eu já vi aí, setores da economia, principalmente aqueles economistas que vêm da direita, dizendo que o SUS é insustentável se não tiver uma relação com a privatização. Já começou de novo. E agora o Fundeb é a mesma coisa. Educação é prioridade, mas não foi previsto a fonte para dar o dinheiro, então é nessa hora que a gente ergue a cabeça e diz, olha, pera lá, o que é prioridade nesse país? O que é prioridade nesse país? Não tem jeito de cortar outra coisa? Pera lá, e por quê? Porque aí você começa a colocar as contradições do capitalismo, né? Você chega para os liberais e fala, pera lá, vocês vivem falando que o Brasil tem baixa produtividade porque a nossa mão de obra é desescolarizada, é fraca. E agora vocês querem cortar o Fundeb? Então não dá para entender, eu pensei que vocês iriam cortar outras coisas. Nessa hora, vale repor as questões liberais. Sim. Mas para isso tem que ter clareza do que você está falando. E isso vale para tudo, não é só por questão do Fundeb ou da educação, vale para a questão do desmatamento, vale para a questão, para várias questões, várias questões. Agora, se nós começamos a entrar na conversa de que há uma disputa dentro do governo, esse governo é um governo onde há o menor volume de disputas que eu já vi na história do Brasil. Do Sarney até agora, esse governo é o governo mais homogêneo que eu já vi no Brasil. É um governo alinhadíssimo, gente. Tebet, Haddad, Alckmin, Lula são alinhadíssimos numa perspectiva. É muito difícil acontecer isso, mas aconteceu.
para aquilo que eu gosto e para aquilo que eu não gosto. Aconteceu. Tá? E aí a empresa fica louca, né? Ela fica louca. Ela quer encontrar. Né? Que o Bolsonaro, para não ter divergência no governo, o que ele fez? Ele extinguiu todos os ministérios e pôs tudo na mão do Guedes. Aí não tinha divergência. Afundou o país. Bem, por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente volta.